Bom dia, a paz do Senhor, amém? Hoje foi dia de Santa Ceia, dia de celebrarmos em memória da nova aliança que foi feita por Deus com o seu povo. Na nossa leitura que nós fizemos hoje, em 1 Coríntios 11:26 diz: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. É essa palavra que nos traz a pensar um pouco, a refletirmos. Esse é um tema que é necessário ter na Igreja de Cristo. Normalmente nós não estamos acostumados a falar sobre a vinda de Jesus. Eu quero falar hoje sobre a volta de Jesus. Abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse 22. Apocalipse não tem erro, né? De acharmos na Bíblia. São os dois que a turma sabe onde começa a Gênesis e onde termina Apocalipse. Não é? Pode não conhecer o restante do meio, mas esses, né, normalmente todo mundo já sabe onde está. Mesmo não tendo essa condição de que a gente fala, não conheço ainda a Bíblia, não aprendi a manusear. O meu celular ele mostra todo o caminho. Cuidado com esse caminho que o celular mostra para nós, né? O versículo, que nós vamos estar lendo agora é o 22. Abre na condição de que o versículo 7. Pega ele, vai mastigando já aí. Aquilo que Deus nos coloca. Fala assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado, felizes, aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eis que venho sem demora, bem-aventurada aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Isso tem a ver com o quê? Com o tempo que Jesus voltará a essa terra, essa bendita terra ou essa maldita terra. Fica no seu coração como você querer expressar. Isso tem a ver com o tempo, o tempo em que Jesus voltará para o quê? Para um arrebatamento. Ele virá para fazer um arrebatamento para os santos. Santos, aqueles que procuram ser santo como o Pai é santo. Então, a sua segunda vinda será para estabelecer o seu reino nessa terra. Mas não nessa terra da forma que está, mas Deus trazendo uma nova condição de que a gente possa olhar como que Deus realmente está preparando essa volta de Jesus. Vamos fazer a leitura a partir desse versículo 7. Diz assim: eis que venho sem demora,
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu essas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus, disse-me ainda. Não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Profundo. Começamos a pensar, imaginar. No versículo 12, nós temos aí 13, não é? Nós temos a colocação de que eis que venho sem demora, com relação à vinda. E no 13, né, nesse sentido, também fala, né, assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, né, e o último, o princípio e o fim. Temos aqui um testemunho seguro e certo de Jesus a respeito da sua segunda vinda. Olha só, na segunda vinda aqui, exatamente aonde você vai estar. Porque Deus, Jesus está em todos os lugares. Então, onde você estiver, aonde você vai conseguir enxergar. Nesse sermão, nós queremos aprender um pouco, né? Vamos considerar aqui um primeiro aspecto sobre a vinda de Jesus. Quando nós pensamos, Jesus está voltando. Jesus está voltando rapidamente. Versículo 7 e 12, né, a parte A fala assim que Ele está vindo, né, venha, né, na condição que nós olharmos para Ele. O que quer dizer a gente pensar, o que é essa palavra rapidamente? Você já andou rápido na sua vida, não? Normalmente, quando a gente anda rápido é porque está atrasado, né? Por alguma coisa, né? Aí a gente anda rápido. Mas vamos pensar assim que forma que Jesus estava falando, essa forma de, né? Vem, né? Assim, venha sem demora, vai vir sem demora. Aqui Jesus não está falando assim, vamos pensar que não é quando Jesus voltará, a expressão esse rapidamente. Você está com pressa que Jesus volte, não, que Ele venha? Vai guardando aí. O que você está vivendo hoje leva você a ter essa condição
de colocar: venha Jesus, venha rapidamente. Já se passaram 2000 anos, olha só, desde que João escreveu, essas palavras que nós acabamos de ler, e ainda aguardamos a sua vinda. Como está o seu coração? Vamos olhar para aquilo que Pedro, vai no livro de Pedro, 2 Pedro, está do lado aí, só você voltar um pouquinho a Bíblia. Pedro profetizou que nos últimos dias virão os escarnecedores. 2 Pedro 3,3. Diz assim: antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Esses escarnecedores são falsos mestres, que tentam negar, olha só, negar o juízo, e eles querem roubar de nós, assim, a esperança. Esse é o intuito dos escarnecedores. Já não bastasse lá na vinda, de Jesus, quando os fariseus ali, os mestres judeus ali, eles duvidaram e eles não creram que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era o Messias, o enviado prometido no Antigo Testamento. Essa promessa foi dada através, desde Abraão, praticamente, quando nós pensamos também que já vinha desde Moisés, mas vamos pensar diretamente assim, desde Abraão, vinha essa promessa para conosco, de que viria o Filho de Deus, o Messias. Mas eles, ali, quando Jesus esteve, eles não receberam. Eles o pegaram e crucificaram. Conforme nós fizemos aqui, nós celebramos qual foi a razão dessa crucificação de Jesus. A palavra diz para nós que nos últimos dias, aqui Pedro está dizendo, nos últimos dias, como seriam esses últimos dias? Naquele tempo, naquele tempo, Pedro nos adverte, ele abre os nossos olhos, ele abre o nosso coração, que naquele tempo, naquele período, entre a chegada do Messias e a sua volta, vamos estar medindo esse tempo, para que a gente possa olhar essa questão de que Jesus está voltando rapidamente. Esse tempo está marcado, assim, de uma forma que ela fala sobre os sabotadores de cristão, da verdade cristã que está revelado na Bíblia, especialmente na esperança da volta, na volta de Cristo. Por isso que Pedro aqui nos alerta. Por isso virão os escarnecedores, que por meio da zombaria, os falsos mestres, argumentarão. Qual é o argumento deles? Sobre a segunda vinda de Jesus Cristo.
ou a sua palavra, né? Os ensinos da sua escritura. Eu disse sobre a questão da Olimpíada. Um exemplo maior de zombaria é a prática daquilo que eles colocam. Como cristão, nós não podemos nos revelar. Mas vocês viram uma imagem colocada lá, projetando para o mundo a Santa Ceia, onde estava lá Jesus com os seus 12 discípulos, e eles fazendo zombaria. Falar de Jesus não pode, mas falar contra Jesus pode. Eles querem trazer para nós essa desesperança com relação à vinda de Jesus. E nós ainda assistimos, né? Gastamos dinheiro pagando conta de luz, né? Usando essas coisas todas para ver tudo aquilo que se depõe contra, né, a vida cristã. O que mais os escarnecedores diziam? O que mais que eles diziam? Olha só o que eles diziam: onde está a promessa da sua vinda? Você tem certeza da vinda de Jesus? Amém? Você crê na vida, assim, na vinda de Jesus, como o próximo, não é? Passo como cristão que nós temos que estar almejando e esperando. Nós não podemos olhar por essas coisas que estão realmente sucedendo com relação ao que o mundo prega. Nós precisamos abrir, porque olha só, a palavra diz que desde que os pais dormiram, né, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Por que isso? 2 Pedro 3,4, leia aí na Bíblia, 2 Pedro 3,4. Diz assim, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A igreja primitiva, eles criam que a volta de Jesus seria iminente, uma coisa assim que seria, está próximo, está assim, chegada a hora que Jesus está voltando, e eles colocaram essas condições. E os escarnecedores, eles usavam assim esse argumento emocional que não é bíblico, não está na Bíblia, contra essa iminência, contra esse fato desse acontecimento. Não sei se alguém falou para você sobre a questão, ou você nunca foi questionado com relação assim à sua espera com relação à vinda de Jesus. Eles faziam assim alegações, eles usavam assim de escárnios, assim, né, de zombaria, né, e também do desapontamento das pessoas que naquela época, né, já tinha morrido desde a época de Abraão, assim, nesse sentido, já tinha morrido tanta gente que foram morrendo, os pais foram morrendo, e aí, cadê Jesus? Jesus não voltava, Jesus, né? E aí eles usavam essa parte, que é justamente a parte emocional, né, de poder realmente causar assim, um aspecto de desânimo, um certo desapontamento do cristão com relação à promessa da vinda de Jesus. Nós assim,
mesmo com todas essas coisas que estão acontecendo, a gente tem uma condição de que como que nós vivemos, se está bom, se está ruim, ou nós nunca imaginamos, nunca pensamos, né? Ou nos fazemos pensar que a vinda de Jesus está próxima. Se você está conformado com essa situação e não tem anseio por algo maior como promessa para a nossa vida, porque esse momento de que nós passamos ser pessoas que vão ser assim zombadas, que vão ser caçoadas, e aí nós perdemos essa expectativa da vinda de Jesus. Assim como muitos olham para trás, mas com que olhos? Olhos carnais ou olhos espirituais? Vamos pensar mais um pouco aqui. Tudo que aconteceu naquela época com relação a não ter a vinda de Jesus e as pessoas terem morrido, então isso o tempo todo, até os dias de hoje, ainda eles continuam para usar de zombaria como pretexto que na verdade nós estamos no caminho errado. Hoje não é diferente mesmo. Se você está desanimado, porque não consegue ver quando, você já colocou lá no Google alguma pergunta assim? Quando Jesus vai voltar? Teve interesse ou não? Vai lá e coloca para você ver quantas coisas que aparecem lá. Olha o versículo 8. Olha o versículo 8, o que nos diz. Versículo 8 fala: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Meus amados, não esqueçam dessa coisa. Nós medimos o tempo da nossa forma, mas para Deus, um dia não vai fazer diferença. 1000 anos não vai fazer diferença. No Novo Testamento, particularmente nas palavras de